Olá, estamos começando mais um Infra em Pauta, seu programa semanal sobre infraestrutura. Hoje é 21 de junho e eu sou o Jimmy Amora, da agência Infra. Estamos aqui com o Maurício Portugal Ribeiro, da Portugal Ribeiro Advogados, com o Felipe Graziano, da Gemundo Neto Advogados, e o Sebastião Buto, da Sigla Sul, para tratar dos temas mais relevantes do setor. O Infra em Pauta desta semana vai avaliar a primeira norma de referência do Marco Legal do Saneamento, publicado pela ANA na semana passada. Ela trata de regras sobre resíduos sólidos. Também vamos tratar da aprovação pela Câmara dos Deputados de alterações na Lei de Improbidade Administrativa. E ainda comentar os estudos de viabilidade para a concessão rodoviária dos trechos federais entre Rio de Janeiro e Minas Gerais. Tem aí parte do que é hoje a CRT e também uma parte do que é hoje a CCR Via Dutra, Nova Dutra. O Infra em Pauta é toda segunda-feira, bem cedinho. Se você quiser começar a sua semana bem informado, curte o nosso canal no YouTube ou no seu aplicativo de podcasts para receber as notificações. Nós vamos começar pelo Marco do Saneamento, que quase um ano depois de sua aprovação, teve a primeira norma de referência publicada pela ANA, a Agência Nacional de Águas e Saneamento. O Sebastião vai explicar para nós a relevância desse tema. Sebastião, bom dia a todos. Bom dia a todos que nos estão ouvindo, Maurício, Felipe, Jimmy. Na segunda-feira, dia 14, a ANA publicou sua primeira norma de referência do setor de saneamento básico e uma norma que diz respeito do regime, da estrutura e dos parâmetros de cobrança para a prestação do serviço público de manejo de resíduo sólido urbano. É uma norma de referência bastante esperada e ela vem a regulamentar, uma norma de referência, ela não regulamenta, é um referencial, a cobrança em o setor do resíduo sólido. O objetivo dessa norma, o objetivo final, é contribuir com o fim dos lixões no Brasil, por meio de um mecanismo de cobrança que permita a sustentabilidade econômica financeira da prestação do serviço de manejo de resíduo sólido de forma adequada, viabilizando os aterros sanitários e um adequado serviço de coleta, transporte, triagem, reciclagem e demais. Atualmente, acho que são mais de 4.000 municípios, ou 5.000 e tantos que se tem no país, que não tem um sistema de cobrança específico para o manejo de resíduos sólidos. E isso tem levado a uma situação precária enquanto ao manejo adequado dos resíduos sólidos e à presença de lixões, que eles têm um impacto ambiental e na saúde pública importante. Então, essa norma de referência basicamente dá as diretrizes para a instauração do sistema de cobrança no manejo de resíduos sólidos. A norma estabelece que podem ser dois os instrumentos de cobrança, que são basicamente as tarifas pela prestação do serviço ou taxas. E tanto as tarifas como as taxas deveriam ter como objeto garantir a receita requerida necessária para prestar o serviço de forma adequada. Na norma de referência se estabelece as diretrizes em quanto a como definir, quais são os parâmetros para definir esses instrumentos de cobrança. Eles devem levar em consideração, segundo a norma, o nível de renda, que vai estar dado pela localização, pelo bairro onde esteja o domicílio, ou também por algum outro cadastro de renda, como pode ser o CAD único para a população de menores rendas, e também deve levar em consideração a adequada destinação, incentivando o que será o reuso e a separação e a reciclagem. Outras características que podem ser levadas, outros parâmetros que podem ser levados em conta para fazer a cobrança do resíduo sólido, do manejo do resíduo sólido, tem a ver com, se forem no caso da residência, com o tamanho do lote, a área construída ou alguns outros parâmetros indiretos que permitam mensurar essa questão da diferença da renda e também do volume. Então, basicamente, o que a norma traz é
a necesidade de instaurar esses instrumentos de cobrança de tarifa ou taxas, parâmetros para definir esses instrumentos que levem em consideração o tipo de destinação e o nível de renda, e também estabelece dentro da norma de referência a forma de como será arrecadada esse instrumento de cobrança, que pode ser através de uma fatura específica ou cofaturamento com outro serviço público, como pode ser a água ou outro serviço público. E Sebastião, só para explicar, quando você fala de norma de referência, né, é porque a ANA ela não tem o poder para arbitrar isso, cada município vai ter que tomar essa providência. Então, a ANA fez uma espécie de guia para que as cidades possam tomar essa providência, e aí agora cada um vai ter que se adequar a esses parâmetros. É isso? Exato, isso. A ANA não tem poder de exigir ou obrigar a implementação dessa norma, por isso que é uma norma de referência, okay? Ela dá as diretrizes, inclusive a norma não é excessivamente detalhada, ela dá os lineamentos gerais, que busca que tipo de instrumentos serão utilizados para a cobrança, quais são os parâmetros que ela indica que seriam desejáveis para criar esse instrumento de cobrança, que você vai estabelecer uma tarifa e fala, bom, essa tarifa tem que ser diferente segundo o nível de renda, tem que ser diferente segundo a destinação, pode ter sinalizada a tarifa diferente segundo o volume, se houvesse alguma forma de mensurar o volume do lixo, fala como pode ser arrecadada, tá? Que pode ser por uma fatura específica, pode ser cofaturando ou pode ter junto no carnê do IPTU, e também estabelece que essa tarifa, ou essa taxa, em particular a tarifa, ela terá dois mecanismos de reajuste, que é o reajuste anual por inflação, e quais seriam os critérios para fazer essa fórmula de reajuste anual, e as revisões tarifárias ordinárias, e aí desagrega bem os casos em que essa tarifa, a delegação do serviço tenha sido feita por um contrato de concessão ou seja uma prestação por um órgão da administração pública, tá? Então, basicamente, o que nesta norma de referência se trata muito do instrumento de cobrança que vai dar viabilidade econômica à prestação do serviço, buscando a eliminação dos lixões. Então, é um primeiro avanço, lembrando que hoje o grande problema que se tem no Brasil é que a grande maioria dos municípios não tem um sistema de cobrança específico para o manejo de resíduos sólidos e ele entra dentro do orçamento do município. Isso faz com que o tema de maior impacto ambiental, que é a destinação final e o tratamento do lixo, seja hoje de forma inadequada, e a gente viu no histórico das últimas décadas um contínuo postergação da extinção dos lixões. Okay? Então, e o tema é, se não há cobrança, não há recursos, se não há recursos, não haverá os investimentos necessários para a extinção dos lixões. Sebastião, um comentário rápido. Me parece que a maior preocupação do decreto, da norma de referência, me desculpe, é justamente garantir a sustentabilidade econômica dos serviços, né, dando eficácia, ou tentando dar eficácia ao princípio que foi consagrado na lei de saneamento. E acho que um outro aspecto, Jimmy, a partir daquele gancho que você colocou, é que a inexistência, né, a não adequação às normas de referência, ela alija aquele prestador, aquele município, de receber recursos federais, inclusive por meio de financiamento, de BNDES, de Caixa Econômica, né? Então, acho que esse é um aspecto relevante, que ainda que a norma seja de mera referência, a não adequação do sistema local a essas normas de referência traz consequências que serão problemáticas. Vamos passar para o Felipe, porque a gente trata agora do próximo tema que vai ser, que é a lei de improbidade administrativa. A Câmara fez uma mudança, recebeu muitas críticas pela mudança que foi feita em relação à lei atual, mas que também era uma lei muito criticada por engessar vamos falar assim, o trabalho, né, do serviço público.
em vários. E aí eu acho que o Felipe pode explicar um pouco para a gente como foi a mudança, né? E se efetivamente ela vai, acredita que ela possa ter esse efeito de tornar a lei de improbidade mais funcional, vamos chamar assim, ou menos insegura juridicamente. Exato. Jimmy, a alteração legislativa, acho que o núcleo, a grande questão que tem gerado muito debate é justamente a exigência da conduta dolosa para caracterizar a improbidade administrativa. E aí, tentando explicar um pouco o que vinha sendo um grande problema na aplicação da lei de improbidade, é justamente porque ela permitia, ela caracterizava a improbidade a partir de condutas culposas, né? O que significa isso? O sujeito que eventualmente atentasse contra um princípio da administração pública, eventualmente causasse um prejuízo, mas sem nenhuma intenção de causar o prejuízo, poderia ser punido. É claro que isso, nesse ambiente conflagrado que a gente vive, pós-Lava Jato, é muito difícil essa discussão. Mas, se eu não me engano, é um exemplo do professor Camarosano, um gestor público dirigindo um veículo da administração pública que, sem intenção, se envolva em um acidente e, portanto, cause um prejuízo à administração pública no reparo do veículo, essa conduta, essa situação poderia caracterizar a improbidade administrativa. E não raras vezes, situações absurdas como essa eram caracterizadas e envolviam o administrador em demandas judiciais longas, tornando relativamente, na verdade, absurdamente inseguro, né, com grande insegurança jurídica, a vida do gestor público bem intencionado. Então, ainda que se pense e se faça alguma crítica, pensando em como punir, né, em eventual restrição, eventual dificuldade, né, porque provar a conduta não deve ser enquadrado como uma dificuldade, mas como uma responsabilidade de quem quer punir, esses percalços não podem servir de justificativa para tornar difícil a vida do bom gestor, que toma decisões, né, numa situação em que o cobertor é curto, né? Você deixa de atender uma prioridade para atender outra, que dentro da perspectiva do teu eleitorado, daquilo que te moveu como gestor público, faz mais sentido. É claro que tudo isso baseado em decisões, né, bem instruídas e tudo mais, mas nessas situações, a conduta, a caracterização da improbidade restaria afastada pelo texto aprovado pela Câmara. O texto ainda segue para o Senado, né, não foi alterada a lei de improbidade ainda, mas, a meu ver, a gente, com essa alteração, traz uma maior segurança jurídica para o bom gestor, o gestor de boa-fé, fazer o seu trabalho. O Maurício vai comentar, e aí eu queria que vocês depois pudessem falar um pouco sobre se acreditam que o texto que está lá vai solucionar esses problemas que você apontou, Felipe. Mas Maurício pode enfim, começar aí com o comentário dele. Tinha uma característica da lei de improbidade que eu acho que era uma característica muito ruim, né, e que se tentou mudar. Vamos ver se isso vai ter efetividade, que era o problema de você caracterizar improbidade por contrariedade, por condutas contrárias a princípios jurídicos, né? Para além dos princípios que são apontados expressamente na nossa Constituição, né, que rege a administração pública, que estão ali no artigo 37 da Constituição, a doutrina jurídica brasileira cria princípios jurídicos a cada dia, hoje em dia, né? Eu estava lendo um livro aqui que me chegou de um manual de direito de infraestrutura, né? Agora virou glamouroso escrever sobre direito de infraestrutura, né? Mesmo gente que, enfim, trabalha pouco com o tema. E nesse manual tem os princípios da infraestrutura. O sujeito elenca lá, sei lá, uns 12 princípios do direito da infraestrutura, que são princípios da administração pública. Eu estou falando isso só para dar um exemplo de como se reproduzem os princípios jurídicos que tem conteúdo completamente aberto e que, portanto, dão uma enorme margem, né, para órgãos de controle resolverem responsabilizar
agentes públicos sem uma prévia definição de qual é a conduta ilícita, né, por um entendimento posterior, né, inclusive com entendimentos inovadores sobre o que são os princípios e sobre o seu conteúdo. Então, realmente, a lei de improbidade era uma enorme fonte de insegurança jurídica, né, e acho que a mudança contribui para melhorar. Tem problemas lá na mudança também, eu não tenho tempo aqui para a gente entrar em detalhes, mas eu acho que, pelo menos isso, tem uma contribuição para melhorar. Tem um aspecto importante também, que no debate parece passar despercebido, pelo menos no debate na mídia não especializada, que é justamente que os outros instrumentos de combate à corrupção, e corrupção não é o foco da lei de improbidade, eles continuam existindo, a lei anticorrupção, os crimes caracterizados, inclusive ampliados na nova lei de licitações, todo esse mecanismo, todo esse aparato de controle, ele continua existindo. Acho que o que se afastou foi a caracterização de uma improbidade que acaba carimbando uma mácula de corrupto, de irresponsável no gestor, por questões que muitas vezes são pouco significantes, às vezes, como o Maurício comentou, um mero descumprimento de um princípio, que depender de quem interprete, pode ter uma extensão A ou B, e isso gerava muita insegurança, quando não um uso político de ações de improbidade, né? Acho que esse é o conflito dos princípios também, né? O sujeito, você não cumpriu o princípio tal, não, mas eu cumpri o tal, qual que é o mais importante? Quem decide? Aí deixava para o juiz de primeira instância. Exato. E um outro aspecto importante, muitas das alterações que foram implementadas nesse projeto, são questões que vêm da jurisprudência consolidada do STJ. O STJ já entendia que não se podia, que seria uma ofensa aos princípios, né? Veja lá, né? Mas você caracterizar a improbidade uma conduta culposa, né? Que era um requisito à caracterização do dolo. Então, assim, basicamente se incorporou a jurisprudência e se trouxe mais segurança jurídica ao projeto. E claro, tem questões que com mais tempo a gente poderia discutir, que eventualmente vão ser ajustadas no Senado, mas que merecem um debate mais aprofundado. Tá certo. Bom, então acho que a gente pode passar para o terceiro tema do nosso programa hoje, que é a concessão está sendo chamada de Trecho Rio-Minas Gerais, né, que na verdade envolve aí o que hoje é a concessão da CRT, que é a BR-116 entre Rio de Janeiro e Além-Paraíba, um trecho que ficou um trecho que hoje é administrado pela Nova Dutra, na BR-116, mais algumas pequenas rodovias ali no Rio de Janeiro, e a continuação da BR-116 até Governador Valadares, em Minas Gerais. Então, é um rearranjo assim, bem complexo ali, né, que envolve praticamente a região metropolitana do Rio todo, e a ANTT, na semana que passou, após a audiência pública, definiu o modelo e vai para ser encaminhado ao TCU. E aí o Maurício, né, pode explicar para a gente um pouco como é que ficou essa concessão, que é um trecho significativo aí das concessões federais. De fato, é a nova modelagem, né, do que era a CRT, né, Jimmy? Então, a gente está falando, a CRT hoje, né, vai de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, né, sai ali da região da Baixada Fluminense e vai até a divisa com Minas Gerais, ali na cidade de Além-Paraíba, né? Então, na ponta mineira, digamos assim, da rodovia, você vai incorporar, né, dessa vez ao projeto, a extensão até Governador Valadares, né? E na ponta do Rio de Janeiro, você tem duas coisas importantes. Primeiro, o arco metropolitano entra dentro dessa concessão, né? O arco metropolitano, que é a BR-493, hoje a concessão termina no entroncamento com o arco metropolitano, né? Se colocou então para dentro o arco metropolitano, e o trecho
que é a principal entrada na cidade do Rio de Janeiro, que é o trecho que hoje é da Nova Dutra, né? Que é aquela entrada na cidade do Rio de Janeiro, quando você pega aqui a Nova Dutra e vai para o Rio de Janeiro, todo aquele trecho, incluindo aquela praça de Viúva Graça, né, que é uma praça de pedágio importante, todo aquele trecho ali passa a ser parte do projeto. Aqui, muito na lógica filé com osso, né, que o governo federal tem implementado no seu programa de rodovias, né, trazendo então trechos menos rentáveis e trechos mais rentáveis para comprar um projeto que seja sustentável. Estamos falando de um projeto com capex de 8 bi de reais, se você somar ano a ano a preços constantes, né? O leilão vai seguir a modelagem de leilão híbrido, né, como tem sido usado no governo federal. Você tem um deságio máximo de tarifa permitido, e se os participantes da licitação chegarem àquele deságio, eles convertem, eles passam a fazer propostas de maior outorga upfront, né? Você paga à vista essa maior outorga. Uma discussão importante que teve durante a consulta pública foi sobre a praça de pedágio de Magé, né? A versão final transferiu essa praça para alguns quilômetros para frente, ali já no município de Guapimirim, né? E eu acho que a parte mais interessante desse projeto, olhando os documentos, olhando o edital, olhando os estudos, me pareceu que a parte mais importante desse projeto é o que se conseguiu prever de combinação entre a tecnologia do Free Flow, né, com a possibilidade de gerenciamento de faixas. O que é que vai se fazer? Sobretudo ali na entrada do Rio de Janeiro, vai se estender aquelas vias marginais, né, são vias, né, separadas da via expressa da rodovia, mas no projeto o que se prevê é a comunicação, é a criação de comunicação entre as vias marginais e a via expressa, né? Para além disso, dando ao concessionário a possibilidade de mexer na tarifa para fazer o gerenciamento de tráfego, né? Então, quem vem na via expressa não paga pedágio, né? Mas se ele encontrar um engarrafamento e resolver entrar... Desculpa, quem vem na via marginal não paga pedágio, né? Só paga pedágio quem está na via expressa. Mas se ele resolver, tá, um engarrafamento na via marginal, ele resolve ir para a via expressa, né, e vão ter saídas para a via expressa, na hora que ele entra na via expressa, ele começa a pagar pelo sistema do Free Flow. Tá? Então, você vai ter a possibilidade do usuário escolher se ele quer pagar, né, usando o Free Flow e ir para a via, portanto, expressa, pagando o Free Flow. E o concessionário vai poder mexer nessa tarifa do Free Flow para o tráfego que sai da via marginal e entra na via expressa, para poder gerenciar o tráfego. Então, está causando muito engarrafamento, está todo mundo saindo da via marginal e entrando na via expressa. Ele pode subir a tarifa de Free Flow, né? Então, é uma coisa realmente inovadora entre nós. A gente não tinha esse tipo de mecanismo de gerenciamento de tráfego, né? Se chama em inglês de lane management, né? Management lane, gerenciamento de faixa, se a gente fosse traduzir literalmente. A gente não tinha isso aqui no Brasil. Vai ter também a possibilidade de desconto do usuário frequente, algo que já é bem comum aqui no estado de São Paulo. Você tem na Via Oeste há anos isso. Às vezes o governo tenta vender essas coisas como novidade, mas tem muitos anos que já se faz isso no estado de São Paulo, acho que desde 2005 pelo menos. E finalmente, Bolsonaro conseguiu encampar a sua demanda de isenção de motociclistas. Acho que vai ser o primeiro projeto que realmente vai ter isenção dos motociclistas, coisa que não faz o menor sentido do ponto de vista técnico. Na verdade, Maurício, é o primeiro que vai sair com isso, né? Mas os que estão lá no TCU no momento, né, parece que vão sofrer uma mudança que vai ser necessário aí recalcular os pedágios. Você tem razão. É o primeiro que já é aprovado na NTT, né, com a isenção completa dos motociclistas. Você tem razão. Não faz o menor sentido isso,
porque apesar dos motociclistas não impingirem desgaste sobre o pavimento, né, pavimentos de rodovias se desgastam em vista de peso por eixo, então o motociclista é irrelevante para esse efeito, mas o motociclista tem um custo operacional enorme para a concessionária por conta dos acidentes, dos resgates, né? É muito comum. Então, um incentivo indevido, um incentivo que a gente não devia dar a aumento de uso de motocicletas, né? Realmente não faz sentido isso. O reequilíbrio continua com o mesmo sistema tradicional do governo federal, reequilíbrio por fluxo de caixa marginal e fator D. Eu tenho defendido que a gente precisa superar esse modelo de reequilíbrio, voltar ao plano de negócios de uma maneira um pouco diferente do que se fazia no passado. E uma outra novidade interessante é que vai ter uma conta vinculada, coisa que já tem aqui no estado de São Paulo, mas não se via isso na União, vai ter uma conta vinculada para a qual vai a outorga variável, né, 3% da receita bruta do concessionário vai para essa conta vinculada, e esse recurso que acumula na conta vinculada pode ser usado para reequilíbrio do contrato, a favor do concessionário para reequilibrar o contrato. Além desses 3%, vai também 50% da outorga que vier a ter aquela outorga fixa, né, que aquela outorga que é resultado do leilão, que é paga no princípio do projeto, 50% disso vai também para a conta vinculada. Um último ponto, e aí eu passo a palavra para meus colegas para eles comentarem, é que existe lá uma coisa que eu acho que é muito interessante, que devia ser inclusive aprofundada, que é a ideia de reequilíbrios urgentes. Reequilíbrios que têm um impacto maior do que 5% da receita anual ou que afetem a financiabilidade do projeto são considerados urgentes, né? Só que não houve uma definição de como eles vão tramitar mais rápido. Apenas eles são definidos como urgentes para que sejam julgados quanto antes, né? Então é mais ou menos dizer que esses serão aptos a revisões extraordinárias. Os outros reequilíbrios vão para revisões ordinárias. Então, me pareceu um sistema interessante, mas precisava criar um meio de que esse reequilíbrio de fato transmitasse mais rápido, porque no âmbito da NTT você tem reequilíbrios que têm demorado 5, 6, 7 anos, e isso realmente é uma coisa inadmissível, que não faz o menor sentido, em vista, inclusive, do crescimento da dívida por juros sobre juros de taxa de retorno de projeto ou do fluxo de caixa marginal, que torna essas dívidas de reequilíbrio altíssimas e muitas vezes impagáveis por conta do atraso em reequilibrar, né? Então era isso que eu tinha para falar sobre o projeto. Eu passo a palavra aí para os meus colegas para desdobrarem aí o que eu terminei não tratando. Maurício, só 2 comentários rápidos. Sobre a questão das motocicletas, acho que a primeira rodada de concessões aqui em São Paulo, que ainda está vigente, né, Autoban, a ViaOeste, essas rodovias, elas também não têm cobrança pela motocicleta, e acho que em função desse aprendizado, inclusive as rodadas mais recentes do governo de São Paulo já passaram a ter a cobrança. Foi um aprendizado que a gente está dando um passo atrás. Acho que esse é um ponto importante. E uma outra questão, você comentou sobre esse mecanismo de assim, uma prioridade na avaliação de reequilíbrios urgentes, né? Talvez fosse mais interessante, porque imagino que os reequilíbrios que impactem de grande nesse percentual mais significativo a concessão sejam claramente os mais complexos, ou provavelmente os mais complexos. Então, talvez, ao invés de ter um procedimento ou uma trava para que ele seja feito com urgência, talvez seja o caso de prever uma espécie de cautelar regulatória. Você, inclusive, fez um debate bem interessante sobre as cautelares regulatórias, que é justamente para esse contexto, né? Você tem uma questão importante que vai afetar significativamente o contrato, essa questão ela precisa ser discutida com profundidade, mas, eventualmente, a discussão não pode aguardar o término do processo como um todo. Então, uma decisão antecipada que vise a preservar o contrato desses efeitos deletérios do desequilíbrio, talvez fosse mais interessante do que tentar colocar uma trava de duração do processo, né? Ainda que, claro, duração ad eterno não funciona e a gente tem vários exemplos aí, né? Sebastião, acho que você tinha também alguma coisa, né? Não, você já tratou os temas, não? Tem um último ponto que acho que vale a pena tratar, que eu terminei me esquecendo, que é aquela
conta vinculada, para onde vão os recursos, né, da outorga variável e 50% da outorga oferecida no leilão, essa conta vai ser usada também para equalização de risco cambial, coisa que se falou muito no Brasil, chegou-se a aprovar portarias para o setor aeroportuário, mas no final, no âmbito federal, não vinha sendo utilizado. Tá? Esse é o primeiro projeto que vai usar esse mecanismo, e a equalização a ideia é estimular financiamento em dólar, né? A equalização de uma eventual variação do custo do dólar vai ser feita usando esses recursos que vão para a conta vinculada. É isso. Bom, Maurício, Sebastião, algum comentário final? Felipe? Eu só tinha um comentário que, na realidade, voltando ao primeiro tema, que quando caiu minha conexão, da norma de referência do resíduo sólido da ANA, a consideração que eu tinha a fazer é que o que está falando a norma de referência é sobre a tarifa ou a taxa de todo o serviço de manejo de resíduos sólidos, que inclui toda a etapa, desde coleta, transporte, destinação final e mais. E hoje, alguns municípios que já têm, que não têm lixões e têm aterros sanitários, eles têm feito contratos com terceiros para a construção e a operação do aterro. Só que isso é uma parte do elo de todo o processo de manejo de resíduos sólidos. E a norma de referência não está falando da tarifa de uma das partes, como é a destinação no aterro, sino de todo o elo do processo. Então, acho que isso sim tem que ser uma questão que tem que ficar clara, que o que se está falando é da cobrança do usuário final por todo o processo. Então, quem não tenha delegado ainda, nenhum município que ainda não tenha delegado à iniciativa privada a prestação do serviço de manejo de resíduo sólido, poderá fazer um contrato de concessão que englobe todas as etapas. E caso ele faça contratos de serviço com prestadores distintos para cada uma das etapas, depois o titular terá que integrar esses contratos, porque ele seguiria sendo o responsável final para construir a tarifa que vai ao usuário final. Então, aí ainda há um desafio de como construir esses instrumentos de cobrança nos municípios que têm delegado parte do serviço, não é parte da prestação, mas parte do serviço dentro do elo da cadeia produtiva do manejo. Ok. Bom, então a gente termina hoje aqui o Infra em Pauta. Agradeço a sua participação, a sua presença. Muito obrigado e tenham todos uma boa semana.